Fala, rapaziada, beleza? Eu sou Mário Monteiro, você já sabe, né? Editor aqui do Alemanha FC. Você está no canal do Alemanha FC no YouTube. É um canal que já existia há algum tempo, né? Ele estava um pouquinho abandonado, mas agora que a Bundesliga terminou, né? A temporada passada, 2021-2022, terminou. Ano de Copa do Mundo, a gente resolveu retomar aqui o projeto do canal, né? A gente vai começar a fazer um conteúdo multimídia, além do que a gente já faz no site e também nas redes sociais. Agora a gente vai fazer no YouTube alguns vídeos legais para você. Esse é o segundo vídeo, né? A gente vai falar sobre a campanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2002, né? Que terminou com o vice-campeonato. A gente falou no vídeo passado, que foi o primeiro, sobre as estrelas nas camisas dos times alemães, né? O que significam as estrelas nas camisas dos times. E hoje a gente fala sobre a campanha na Copa de 2002. Por quê? Porque na semana passada, hoje é 4 de julho, né? A gente está gravando esse vídeo no dia 4 de julho de 2022. No último dia 30 de junho, foi celebrado os 20 anos do Penta do Brasil, né, na Copa do Mundo de 2002, na Coreia e no Japão. E a final do Brasil foi justamente contra a Alemanha, né, a gente sabe. Então, para não deixar essa data no esquecimento para a Alemanha, a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha da Alemanha nessa Copa do Mundo, né? Tem muita coisa legal para falar, a gente vai passar os jogos, né, os gols, quem fizeram os gols, os jogadores que participaram da campanha. E também a gente vai falar um pouquinho do pré-Copa, né? Que é importante a gente contextualizar tudo isso. Bom, e para esse vídeo, né, eu vou contar com a participação do Alexander, mais uma vez, né, que participou comigo no vídeo das camisas, as estrelas das camisas. Beleza, Alexander? Como você tá? Mário, beleza? E você? Como tá você? Beleza, é isso aí. E agora uma participação especial, direto da Alemanha, na cidade de Duisburg, na Alemanha. Ali é a região perto ali de Dortmund, né, de Gelsenkirchen. É isso mesmo, Vitor? Beleza, meu? Opa, e aí, Mari, e aí, Alexander, isso mesmo, Duisburg, Vale do Ruhr na veia, junção entre os rios Reno e Ruhr. Tô aqui com a camisa do Schalke, aliás, até falar, né, para quem quer saber por que o Schalke não tem estrelas acima do escudo, é só ver a live que vocês fizeram, a live não, né, o vídeo que vocês fizeram na semana passada, que lá tem a explicação bonitinha. Agora, deixando claro, eu não sou torcedor do Schalke, né, aquele colecionador clássico que gosta de ter várias camisas de times alemães. É isso aí. Você torce para Duisburg, né? Acabei presenteando. Sim, meu time é Flamengo. Para começar, meu time é Flamengo. Depois do Flamengo, aí vem o Duisburg. De vez em quando não, né? Quando tem jogo, sempre que eu posso, eu vou no estádio, na MSV Arena. Time na terceira divisão, qualidade do futebol, vocês podem imaginar, ó, a beleza. Isso aí. A gente tá lá torcendo sempre. Legal. Ô, Alexandre, você tem time na Alemanha, meu? Você não falou no outro vídeo, mas você tem time lá? Cara, na verdade eu simpatizo, assim, né, pelo Werder Bremen, né? Acho legal, assim, aquela época ali do Ailton Queixada, né? Foi uma época que eu comecei a assistir futebol europeu mais de perto, então acaba sendo que eu tenho mais um pouco de carinho, assim, né? Mas geralmente quando tem time alemão em competição europeia, eu torço para qualquer um. É isso aí. Bom, agora, sem mais delongas, né, vamos começar o assunto de hoje, né, que é a campanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2002, né? A gente tem aqui uma apresentação bem legal. Mas antes de falar, né, Vitor, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. É bom o pessoal saber, né, que a Alemanha chegou na final dessa Copa, né? Chegou de forma invicta, né, empatando um jogo ali na fase de grupos, mas chegou invicta. A Alemanha não era a favorita, né? Porque os 2 anos ali que antecederam essa Copa do Mundo foram anos péssimos, né, para a seleção alemã, né? Muito ruins, muito ruins. Eu acho que vale realmente a gente contextualizar isso, porque a gente viu em vários veículos de comunicação ao longo da semana passada, no fim de semana, falando muito dos 20 anos do Penta, obviamente, né? E aí a gente, quando foca aqui na Alemanha, a gente vai ver o outro lado, tanto a Alemanha quanto o Brasil, eles chegam, entre aspas, parecidos para essa Copa do Mundo. Ninguém tinha esperança em nenhum dos dois. Assim, era a França e a Argentina na primeira prateleira, e aí você ainda colocava a Inglaterra e a Itália ali na frente, só depois você ia falar no Brasil, e a Alemanha ainda estava mais embaixo. Não é nenhum exagero dizer que a seleção da Alemanha vivia o seu pior momento na história. A Alemanha ela tem 3 grandes... A Alemanha é uma seleção muito vitoriosa, né? A seleção que mais tem
semifinais de Copa do Mundo, a seleção que tem mais finais de Copa do Mundo. Só que ela tem 3 momentos assim bem ruins na sua história. O primeiro é lá em 68, se não me engano, que é conhecido como a vergonha de Tirana, que a Alemanha perde para a Albânia e não consegue vaga para a Eurocopa naquela ocasião. A segunda, não em ordem cronológica, mas do que eu vou falar agora, é obviamente em 2018, né? A Alemanha chega campeã do mundo e é eliminada na primeira fase, e a terceira é justamente a Euro 2000, 2 anos antes da Copa do Mundo de 2002, a Alemanha é eliminada na fase de grupos. E aí, a partir desse momento, dessa eliminação da Euro 2000, é que ocorre uma reformulação na DFB, né? Ocorre toda aquela ideia de investir na base, de obrigar os clubes a terem categorias de base, que iria culminar lá na frente com o título em 2014, não é nenhum exagero dizer isso, né? E aí, o que acontece, né? Não só vem essa Euro 2000 bem ruim, as eliminatórias da Alemanha são bem ruins. Só para exemplificar... Foi para repescagem, né? Foi para repescagem. Na repescagem empata com a Ucrânia em Kiev, e aí depois ganha tranquilamente em casa de 4-1. Mas mesmo assim foi para repescagem. Por quê? Porque ficou em segundo lugar num grupo com a Inglaterra e perde para a Inglaterra de 5-1 em Munique. Assim, acho que isso demonstra muito como que essa seleção estava, né? Assim, era realmente, ninguém tinha esperança. Eu, inclusive, até para me preparar legal para esse vídeo aqui, eu não vou mentir, eu não revi todos os jogos da Alemanha, mas eu revi todos os melhores momentos, e não só isso, eu vi os comentários da TV alemã na época, todos os comentários pós-jogo. E o comentário pré-final era: há 5 semanas atrás ninguém acreditava que a Alemanha chegaria nessa final, e chegou, né? Então, realmente o momento da Alemanha era muito ruim, a geração era muito ruim, a gente ainda vai falar nos jogadores, vamos dizer assim, era uma seleção fraca, era uma seleção mais fraca do que a seleção que tinha chegado nas quartas de final em 98, ou que tinha chegado nas quartas de final em 94, né? Assim, chega na final, mas talvez seja a pior Alemanha, de, sei lá, 70 para frente, algo assim, né? Com certeza. Não é... Até de 2018, que não passou de fase, né? Era melhor, né? Até porque vinha de um título de 2014, né? Alexander, quer completar, não? Não, eu acho que até pegando um gancho no que ele falou de Argentina e França, o que acontece? Teve algumas pequenas coisinhas que torna essa Copa bem aleatória, né? Não tirando o mérito da Alemanha. Que é assim, a Holanda não se classificou, a Argentina e França saíram na primeira fase, a Itália e a Espanha, que seriam adversários da Espanha, da Alemanha, que estavam no caminho, perderam tanto para a Coreia do Sul quanto para o juiz, né? Que ali você pode escolher quem ganhou o jogo. E aí a Alemanha conseguiu ir chegando. Na fase de grupos ainda tinha uma seleção que estava acima da Alemanha, pelo menos na teoria, que é Portugal, né? Portugal não estava no nível da França e da Argentina, mas certamente tinha uma seleção melhor do que a da Alemanha. O Figo chega na Copa como o melhor jogador do mundo, né? 2001. Pela FIFA, não necessariamente, na minha opinião. Acredito ele chega eleito pela FIFA. Ele chega eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. E Portugal também cai na fase de grupo junto com a França e com a Argentina. Então, mais uma seleção aí que sai pelo caminho. Sim, tanto que os Estados Unidos ganha de Portugal e os Estados Unidos vem a ser um adversário da Alemanha depois, mais à frente, né? Então, você coloca isso tudo. E do lado de lá, 2 favoritos se mataram nas quartas de final, né? Que é o Brasil e a Inglaterra. E você estava falando de vergonha dos 5-1 de Munique. Cara, o Brasil perdeu para Honduras numa Copa América. Teve 4 técnicos durante a campanha, né? Até chegar, né? Candinho, Luxemburgo, no último jogo. Leão e Filipão, graças ao Luizão, enfim. O Brasil também, o que você falou que eles chegaram mais ou menos iguais, é isso, ninguém esperava. O que era esperado daquela Copa? Argentina e França. E Portugal, um pouco também, correndo por fora, mas eu acredito que essa Copa foi bem aleatória, porque a gente não teve uma Itália e Alemanha numa semifinal, não teve um confronto com a Espanha, então a Alemanha não tem nada a ver com isso, foi seguindo.
Exatamente. Aí só para deixar claro, né? Brasil e Alemanha não chegaram como favoritos, chegaram até desacreditados, mas pô, vamos combinar que o Brasil tinha nomes individuais ali, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, o próprio Roberto Carlos, que a Alemanha não tinha, né? A Alemanha tinha o Cafu também. A Alemanha tinha o Ballack, né? Que nunca foi um craque de bola, né? Mas era não jogou a final. Time, né? E não jogou a final. A gente vai falar mais para frente disso aí. Até porque eu tenho divergências em relação a isso. Então vamos ver as opiniões divergentes mais para frente. Então vamos começar a falar efetivamente da Copa do Mundo, né? Eu tenho aqui, a gente separou alguns slides para falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é o time da Alemanha. Esse time aqui foi o que jogou a semifinal contra a Coreia do Sul, né? Então é um time que foi considerado titular, não foi o time que começou a Copa, mas que foi o time que terminou a Copa, tirando o Ballack, que não jogou a final, né? Mas vamos falar primeiro da convocação da Alemanha, né? Esses são os convocados da Alemanha para a Copa. O Alexander, eu estava falando com ele um pouquinho antes de a gente começar a gravação, né, Alexander? Tem um jogador que não foi para a Copa, mas que poderia pintar nessa lista aí, né? Foi uma lista sem surpresas, né? Na época, né? Não teve nenhum jogador que ficou de fora de forma injusta, ou algum jogador como uma surpresa absoluta nessa lista, mas teve, acho que o artilheiro da Bundesliga de 2001 não foi convocado, né? Isso, da temporada 2001-2002. Ele terminou empatado com o Amoroso, com 18 gols, sendo que o Amoroso jogava no Borussia Dortmund e ele jogava no Munique 1860, que é o Martin Max, que é pai do Philipp Max, né, que hoje está emprestado ao PSV, lateral esquerdo. Então, ele até chegou a participar de um jogo durante a campanha pré-Copa, mas jogou apenas 6 minutos e ficou na lista de reservas da Alemanha, né? E o mais engraçado é que ele fez mais gols do que o Ballack e do que o Klose na temporada 2001-2002. Exatamente. Então aqui a gente tem a lista, o Klose, que na época jogava ainda no Kaiserslautern, né? Ele estava começando a carreira, né? Depois que ele passou pelo Bayern de Munique, então era o comecinho da carreira do Klose. O Oliver Kahn, o capitão, né? Acho que não tinha dúvidas ali de que o Oliver Kahn seria o capitão. Inclusive ele foi eleito o melhor jogador da Copa, né? Antes de fazer as presepadas na final, né? A presepada no caso, né? Que foi deixar a bola nos pés do Ronaldo. E tem alguma surpresa para você aí nessa lista, Vitor, que você lembra? Ou você acha que essa lista aí ficou de bom tamanho? Tem o Lars Ricken, né, o camisa 10, o camisa 10 que era um meio-campista excelente, fez toda a carreira no Borussia Dortmund, mas que não engrenou na seleção alemã, né, tanto que ele não era titular. Eu não ouvi o que você falou. Tava muito ruim aqui. Não, melhorou o áudio? Agora melhorou. Foi mal. Não, eu falei do Lars Ricken, o camisa 10 da Alemanha. Voltou a piorar. Ficou ruim. Fala. Acho que voltou. Desculpa aí, gente. A tecnologia é isso. A tecnologia é para bom e para ruim, né? Eu tava falando do Lars Ricken, Vitor, do camisa 10 da Alemanha na Copa do Mundo, que era o 10, mas que não era titular, né? Ele que era um meio-campista que brilhou no Dortmund toda a carreira, mas que não vingou na seleção alemã. O Dortmund, o Alexander até falou, né? O Dortmund era o atual campeão alemão, né? Não era o Bayern de Munique, era o Borussia Dortmund, que aí nessa lista a gente pode ver Lars Ricken. Eu acho que o Thorsten Frings fazia parte desse time, acho que ele ainda não estava no Werder Bremen ou no Bayern de Munique. Eu acho que ele estava no time campeão de 2002. O Kell também, volante, né? Sebastian Kell, que estava começando a carreira, né? Você pode ver que está com 22 anos, chegando ali. Ele até entra na final, né? Acho que ele não começa como titular, mas entra ao longo da final. Agora, vale dizer o seguinte, a gente comentou que a Alemanha vivia talvez o pior momento da sua história, ou definitivamente um dos piores, mas isso não vale necessariamente para os clubes, né? Porque a Copa de 2002, se você olhar 4 anos para trás, você tinha simplesmente três clubes finalistas alemães das últimas 4 UEFA Champions League, né? Bayern de Munique em 99 e 2001 e o Bayer Leverkusen em 2002, que perde para o Real Madrid com aquele golaço do Zidane. Então, você tem, por exemplo, representantes interessantes desse Bayer Leverkusen aí nessa convocação, né? Verdade. Tirando o Ballack, que era jogador do Leverkusen, sem dúvida o jogador mais talentoso,
mas você também tinha o meio-campista o Schneider, que talvez se você tirar o Bala, que é o jogador mais talentoso dessa seleção, ele era o jogador do Bayer Leverkusen, o próprio Ramelow também, zagueiro, né? Então era um Bayer Leverkusen que, tudo bem que acabou saindo com o Trivice naquele ano, né? Fazendo jus ao apelido de Neverkusen, de Witzekusen, o que você quiser, né? Mas bem ou mal era um Bayer Leverkusen que impressionava mais do que hoje, por exemplo, né? Vice-campeão da Champions League, vice-campeão alemão, vice-campeão da Copa da Alemanha. E que, de alguma maneira, também influenciou nessa seleção. Aliás, citei esses 3 e esqueci de falar do atacante, o Oliver Neuville, também era jogador do Bayer Leverkusen na ocasião. É isso aí. O Neuville que ganhou a posição, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, né? Nas escalações, ganhou a posição durante a Copa, né? Então aqui é a classificação do grupo E, né? O grupo que a Alemanha fazia parte na Copa do Mundo. A Alemanha teve uma campanha aí com 2 vitórias e um empate, 11 gols a favor, né? Muito em função do 8-0, né? Na estreia, a gente vai ver daqui a pouquinho, só um gol contra. Foi uma boa campanha, né? A Irlanda, que era um time... a Irlanda nunca botou medo, né, Alexander? Mas era um time que sempre foi um time difícil de ser batido, né? Não, tinha ali o Robbie Keane, né, que a gente estava até brincando antes da transmissão, que se tinha alguém para chutar uma bola ali era ele, na Irlanda. E é aquele negócio, né? Naquela época, você ainda podia falar aquela coisa de futebol britânico e tudo mais, aquele estilo cruzamento. Naquela época ainda dava para falar isso. Hoje não dá mais. Mas, assim, hoje já, o estilo já tá um pouco mais... mas eu acredito que era isso mesmo, né? É uma seleção europeia, bem ou mal os irlandeses, eles estão acostumados a jogar ali Premier League, estão acostumados ali... Eles têm um mundinho deles ali, então não era nada muito novo, né? Tá jogando, assim, contra jogadores... Opa, caiu. O Alexander caiu. Caiu, mas voltou. Caiu, mas voltou. Isso aí bem. Então essa aqui foi a classificação da seleção alemã no grupo E. Voltou, Alexander? Quer concluir? Não. Só isso mesmo. Era Robbie Keane mais 10. Beleza. Então vamos lá. O primeiro jogo, como eu falei, né? 8-0, né? Contra a Arábia Saudita. Um jogo que o Klose fez 3 gols, né? Os 3 primeiros gols do Klose aí nessa campanha dele, né? De se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, que hoje ele é o maior artilheiro, né? Que fez o gol, fez 2 gols aqui na Copa do Brasil. Começaram com esses 3 gols. E a gente vê ali um gol do Kasper Junker, atacante que era do Bayern de Munique, né? Aquele grandão, parecia um poste. Começou como titular, mas acho que ele não tinha condição técnica para jogar, né, na seleção alemã como titular, né Vitor? Concordo com você plenamente. Eu, assim, vou até fugir aqui um pouquinho do assunto para falar uma curiosidade sobre o Junker. Um colega de trabalho meu, ele me confidenciou, ele é daqui, né, da região onde eu moro, né, Vale do Ruhr, assim, a mais de 500 quilômetros longe de Munique, mas, como todo mundo sabe, o Bayern de Munique tem uma torcida nacional, né, que vai muito além dos Lilies de Munique e da Baviera. E ele me disse que ele passou a torcer para o Bayern de Munique por causa de Carsten Junker. Então, você tem algumas loucuras que acontecem por aí, né? Porque, assim, era um atacante ali, né? Assim, a gente já fala que o Klose, apesar de ser o maior artilheiro da história das Copas, não era exatamente um craque, né? Vamos combinar. Ele nunca foi. Nunca foi, né? Assim, cumpre ali a função, mas nunca foi realmente um fora de série. E o Junker estava alguns níveis abaixo do Klose. Mesmo o Junker, assim, mesmo o Klose, que já não era esse craque todo, o Junker, assim, menos ainda, né? Mas era o jeito da Alemanha jogar. Você pega esse jogo contra a Arábia Saudita, realmente, assim, muito cruzamento para a área. Eu acho até que os 3 gols do Klose são de cabeça. O gol do Junker acho que é de cabeça, né? Na verdade, o Klose ele fez 5 gols na fase de grupos. Todos os gols dessa Copa foram na fase de grupos, todos de cabeça, né? Para você ver como era bom esse quesito. Pois é, e o Junker também faz um gol de cabeça. Então, assim, mesmo contra a Arábia Saudita, que é uma seleção completamente fraca, né? Claro que foi um bom jogo da Alemanha, não tem como negar. Você ganha de 8-0, não dá para dizer que a Alemanha fez um jogo ruim.
mas já vinha ali o sintoma de que você veria. Não é um grande time, né? Mesmo ganhando de 8-0, não foi um time, nossa, envolveu a Arábia Saudita e fez gols em troca de passes, enfim, com jogadas bonitas. Não teve nada disso, né? Mas, claro, um jogo bastante funcional aí da Alemanha. É verdade. E tem o Bierhoff que fez um gol nessa partida, mas o Bierhoff era reserva, né? Ele toda a Copa foi reserva, entrou pouco, né? Entrava mais para o fim dos jogos. E aqui a escalação do time contra a Arábia Saudita. O que você acha, Alexander? Essa formação 3-5-2 era a ideal? Não sei se você consegue ver aí. Eu tô conseguindo ver aqui, sim. Eu acho que, assim, é o que dava para fazer, né? Não era muito diferente, né? Pessoalmente, eu jogaria o Bierhoff ali no lugar do Janker, né? Pessoalmente, mas na época o Voller sabia melhor o que ele estava fazendo. Mas eu acredito que era o que tinha que fazer, né? Era meio que cobertor curto essa seleção. É verdade. E aqui tem uma foto da partida, né? O primeiro gol do Klose, a primeira cambalhota de Klose na história da Copa, ele que deu 16 cambalhotas aí, né? A última contra o Brasil. Eu acho que no jogo contra o Brasil ele não deu a cambalhota, você acredita? Porque ele faz o gol e ele sai comemorando. Eu não lembro se ele deu a cambalhota. Eu preciso ver depois. Mas, enfim, era a marca registrada do Klose, né? Essa comemoração. Uhum. Passando para o segundo jogo, né? O jogo que a Alemanha empatou na fase de grupos contra a Irlanda, né? Saiu na frente com um gol de Klose aos 19 e tomou um empate aos 47 do segundo tempo com o Robbie Keane, que você falou, né? Futebol irlandês aí que nunca foi muito bom, né? Nunca botou medo, mas tinha o Robbie Keane, que nessa época era um grande jogador. Ele tava voando, acho que no Tottenham. Só que eu acho que tinha o Roy Keane também, né? Roy Keane, do Manchester. Do Manchester United, sim. Gol do título. Acho que o Mário curte bastante ele, né? Porque rende uma piada até hoje, né? Até hoje, a piada... a piada rende, né? A gente não vai falar, mas quem entende de futebol sabe que o Roy Keane... Sabe do que eu tô falando. É o responsável por uma das maiores piadas do futebol brasileiro, mas... Isso aí fica para assuntos de outros que não seja futebol alemão, né? E aqui a escalação da Alemanha contra a Irlanda, né? Basicamente o mesmo time, né? O Janker ainda fazia parte da equipe, né? Que depois ele perdeu a posição, mas a gente vê que é a mesma formação, né? O técnico era o Rudi Völler, né? Ele ficou pouco tempo na seleção, ele não teve uma passagem muito longa. O Völler é aquele atacante, né? Campeão da Copa de 90, né? Você gostou da passagem dele, Vitor, pela seleção? Apesar de ter chegado na final, não foi uma passagem muito, muito produtiva, né? Não, eu acho que ele não foi o melhor técnico que já passou pela Alemanha, nem tem como ser. Mas, assim, eu acho que, diante de toda a situação, eu acho que ele conseguiu levar a Alemanha a um vice-campeonato com uma seleção muito fraca, né? Não foi uma seleção com um desempenho forte, não foi... Jogava feio essa seleção, né? Não era um futebol bonito. Não é só, assim, tudo bem, não era um futebol bonito, mas você pode... eu acho que o bonito e o feio vai muito, assim, do nosso gosto, mas não era uma seleção que tinha um desempenho satisfatório, né? Assim, por exemplo, nesse jogo aí, foi o primeiro momento da Copa do Mundo que a gente viu que o Oliver Kahn seria capaz de fazer. Ele fecha o gol. Como a gente viu, o Robbie Keane ele empata o jogo no último minuto, e a narração da TV alemã é assim: a Irlanda chega a um completo e merecido empate, né? Assim, então eu acho que isso já diz muita coisa, porque realmente o Kahn ele já tinha fechado o gol ao longo de toda a partida, claro, no gol do Robbie Keane ele não conseguiu defender, não foi uma falha dele. Então, assim, isso já mostrou que foi um jogo difícil para a Alemanha contra a Irlanda. Vamos combinar, a gente já falou aqui, a Irlanda não era uma grande seleção, né? Acho que... Então, como você avalia a passagem do Rudi Völler? Ele com um time ruim nas mãos, né? Com um time fraco, com um time que não só, entre aspas, jogava feio, mas não teve um desempenho satisfatório na grande maioria dos jogos, né? Acho que vocês contra a Arábia Saudita, a gente ainda vai falar, o jogo contra a Coreia do Sul foi razoável, mesmo o jogo contra o Brasil não foi péssimo, mas tirando isso, foram jogos ruins da Alemanha, foram jogos assim que o adversário, se não é o Oliver Kahn, poderia ter eventualmente ganho, né? Só que mesmo assim, bem ou mal, ele levou a Alemanha para a final da Copa e depois
na Euro 2004 repetiu o desempenho da Euro anterior, que não era ele, né? A Euro 2000 era o Eric Ribbeck, não era o Ruud Völler. O Ruud Völler assume após essa vergonha da Euro 2000, chega ao vice-campeonato, um vice-campeonato inesperado, depois é eliminado na fase de grupos da Euro 2004. E aí sai da seleção. Então, assim, eu avalio a passagem dele como, mediana, né? Com todas essas atenuantes. Teve seus méritos, né? Porque chegar em final de Copa não dá pra tirar o mérito do cara que conseguiu fazer um time limitado e desacreditado chegar numa final, né, Alexander? Eu acho que você pode avaliar de duas formas, né? Se você for colocar assim, resultado, chegou na final de Copa, igual você falou, entendeu? Ok. Agora, se você for analisar o que saiu desse trabalho, da onde veio, o que fez, para onde foi, entendeu? Que foi até por isso que a Alemanha começou a pensar diferente depois dessa Copa, né? E fez toda a estrutura para 2014. Então, acho que você pode avaliar de duas maneiras, né? Ser vice-campeão do mundo não é qualquer coisa, mas em compensação, o que foi produzido a partir disso? Talvez só o que não fazer para as próximas Copas. É isso aí. Bom, vamos seguir aqui então. Esse foi o segundo jogo da fase de grupos. O terceiro jogo foi a partida contra Camarões. A Alemanha sempre teve dificuldade contra a seleção africana, né? E esse jogo não foi diferente. A gente vê aí os autores dos gols, né? Marco Bode aos 50, né? 5 minutos do segundo tempo, e o Klose lá já na reta final. E no primeiro tempo ainda teve a expulsão pelo perdão do trocadilho, ramelou nessa partida, né? Ele foi expulso ali no primeiro tempo, deixando a Alemanha com a menos. O jogo complicadíssimo, mas que garantiu aí a classificação para a próxima fase, né? Vocês lembram desse jogo? Aí eu lembro bem desse jogo. Aí foi um jogo muito difícil, né? E o Klose mais uma vez marcando de cabeça, e seleção africana sempre dando trabalho, né, Vitor, para a Alemanha em Copa. Sim, né, como aconteceu contra a Gana em 2014. Argélia, aliás, em 2018, né? Argélia, claro. Aliás, em 2018, quando saíram os grupos, aí muita gente falou, ufa, não vai ter seleção africana para complicar a gente, né? Mal sabiam eles o que estava por vir. Mas, enfim. Não, acho que você falou bem, assim, foi mais um jogo que a Alemanha não foi bem, principalmente no primeiro tempo, e vai dizer que a Alemanha precisava do resultado para classificar, né? Tudo bem que o empate bastava, mas, por exemplo, se Camarões ganhasse, a Alemanha estava eliminada, né? E Camarões, que não era aquela seleção que foi muito bem na Copa de 82, foi muito bem na Copa de 90, não era, mas tinha caído na fase de grupos em 94, caído na fase de grupos em 98, né? E mesmo assim deu um trabalho ferrado para o Kahn, que mais uma vez se destacou. No primeiro tempo foram 2 ou 3 chances claras ali para Camarões para abrir o placar. Teve no mínimo uns 2 impedimentos ali bem questionáveis. A bola não chegou a entrar, então não tem como você afirmar que o Camarões ia fazer o gol, porque ainda não tinha VAR ainda, né? Então é aquela época que o cara já sai na frente do goleiro, a bandeira já levanta, o lance não segue, né? Então não tem como saber, pode ser que o Oliver Kahn poderia pegar, mas de todo jeito, assim, impedimentos questionáveis. Camarões poderia ter ganho. Aí no segundo tempo as coisas se acertaram um pouco, né? Veio a estrela do Klose, o Marco Bode também, que entrou no meio tempo. Eles salvaram a Alemanha, que pôde seguir em frente sem grandes problemas. Mário, acho que você tá mutado, eu não tô te ouvindo. Também não tô te escutando não, Mário. Eu estava mutado. Beleza. A gente está vendo a escalação aí da Alemanha, né, para essa partida. Também sem grandes surpresas, né? O Völler, ele manteve o esquema, né, com 3 zagueiros, o Janker ainda ali no ataque, fazendo dupla com o Klose. Então, a Alemanha seguindo em frente aí nessa fase de grupos, passando na primeira colocação, né? E aqui é o gol do Bode, uma foto do gol do Bode. Esse goleiro é o Bell, será? Não lembro dele. Será que é o Bell esse aqui? Não é o Songo? Eu acho que é o Songo. Acho mas não tenho certeza. Songo, jogou no Deportivo La Coruña. O Bell é da Copa de 94, né? Vale ressaltar que eu nem sei se essa palavra existe, mas o Klose deu uma assistençaça pro gol do Bode aí. Eu tava revendo o gol. Realmente, não era só gol de cabeça que vivia o Klose, não.
cara era bom de bola com limitações, né? A gente falou, ele era bom de bola por ser esforçado e trabalhar, porque não era nenhum craque, né? Uhum. Bom, depois do jogo contra Camarões, a Alemanha passou para as oitavas de final e pegou o Paraguai, que tinha uma defesa aí nessa época que ainda era muito forte, né? O Paraguai sempre se destacou por ter um sistema defensivo forte. Em 98 caiu para a França no gol de ouro, né? E 4 anos depois caiu para a Alemanha também com o gol do Neuville aos 88, né? 43 minutos do segundo tempo, para mais um jogo aí difícil, né? Então, a Alemanha que não teve vida fácil na primeira fase, né? Tirando o jogo contra a Arábia Saudita, que todo mundo ganhou, mas esse jogo contra o Paraguai é muito difícil também, né? Teve a expulsão do Acunha, mas aí já era fim de jogo, mas mais um jogo difícil, né, Vitor? Para consolidar aí a campanha da Alemanha, né, nessa Copa. Mais um calvário, realmente, esse jogo da Alemanha. É engraçado, assim, você pega a transmissão da TV alemã, como eu falei, o comentarista era o Günter Netzer, né, que jogou na Copa de 74, né, campeão em 72 e em 74, o ídolo do Borussia Mönchengladbach, e que tinha... não, já ia me confundir aqui com Bert Vogts, que tinha sido técnico na Euro 96, não, o Netzer não. Mas enfim, era o Netzer, o comentarista, e assim... Todo pós-jogo, tirando o jogo contra a Arábia Saudita, era a mesma coisa. Não, nós ainda não estamos jogando bem, tá faltando o time realmente encaixar uma boa partida, tá faltando... Ele chega até a falar que estava faltando coração mesmo para essa equipe, mas o mais importante era que tinha vencido, né, principalmente quando era jogo de mata-mata, obviamente, e foi mais uma vez o caso, né? Assim, não foi... não foram, por exemplo, no jogo contra a Irlanda, a Irlanda até teve mais chances para fazer gol do que o Paraguai teve, mas mesmo assim o Paraguai ainda teve uma outra chance, principalmente no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, e mais uma vez quem estava lá para garantir que a Alemanha não tomasse gols, né, para garantir aí o clean sheet, o Oliver Kahn. O cara realmente, ele foi... Você pode até falar do Ballack, eu vou preferir falar do Ballack mais para frente, mas... Até por isso, na minha opinião, o Oliver Kahn foi o único jogador que realmente fez uma boa Copa do Mundo pela Alemanha. Assim, cara que você pode dizer, esse foi muito bem. Claro que você tem que excluir a final disso, né? A gente já vai chegar lá. Mas... Inclusive, a FIFA parou de eleger o melhor do mundo antes da final depois disso, né? Não, o melhor da Copa. Eu achava isso também, mas aí eu ouvi que em 2006 eles cometeram a mesma burrada e escolheram o Zidane. Ele deu uma cabeçada. Ele deu uma cabeçada no Materazzi. Então, depois eles não aprenderam a lição de 2002? Não aprenderam a lição, exatamente. Mas, olha que essa seleção do Paraguai tinha o Gamarra ainda, né? Na zaga. Tudo bem que já não era o Gamarra nos tempos áureos, né? De Corinthians e Palmeiras, mas era o Gamarra, tinha o Chilavert no gol, né? Um time bem difícil, né? Tinha o Arce na lateral direita, o Santa Cruz no ataque. Vamos combinar também que o Paraguai ficou uns 50 anos com esse mesmo time, né? Mas nessa época ali eles estavam bem. E, cara, eu tava vendo os melhores momentos aqui. Teve uma falta do Arce que o Kahn salvou. Foi um sufoco, mas é que o Paraguai se classificou porque ele caiu num grupo também que tinha Eslovênia... Isso. Espanha, Eslovênia e África do Sul. Então, era um grupo que, tirando a Espanha, era meio tetinha, né? Então, eles seguiram em frente mais por causa disso mesmo. É isso aí. E a gente tá vendo aí a escalação da partida já com o Neuville, né? No ataque, ele que acabou fazendo o gol, né? O gol da vitória. E o Janker no banco de reservas. Acabou nem entrando, né? Entrou a Samoa, que jogou no Schalke, né? Fez história no Schalke. Então, o vôlei começou a mudar um pouco aí a cara da Alemanha a partir das oitavas de final, né? Deu certo um pouquinho porque conseguiu chegar na final, né? Mas o grande nome desse mata-mata, apesar do Neuville ter feito esse gol aí, foi Michael Ballack, né? Aí a gente tá vendo o gol contra o Paraguai no finalzinho. Foi Michael Ballack que fez o gol da vitória contra os Estados Unidos nas quartas de final, né? Aos 39 minutos aí do primeiro tempo. Um jogo dificílimo também, né? Estados Unidos que já tinham surpreendido naquela Copa de 94, né? Jogando em casa, né? Também fez jogo duro contra o Brasil. E o futebol foi se desenvolvendo de lá para cá, né? De 94 até hoje, a seleção dos Estados Unidos se desenvolveu. Ficou fora de uma Copa recente, se eu não me engano, foi a Copa da Rússia, que a seleção norte-americana não jogou.
mas é um futebol que vem se desenvolvendo e em 2002 já estava já consolidado, né? Então foi mais um jogo difícil, né, Vitor? Não, um jogo muito difícil. A curiosidade é que, mesmo assim, ainda é a melhor campanha dos Estados Unidos até hoje, né? Exatamente. Tem isso. Não, assim, a gente já vinha falando do problema da Alemanha jogar mal contra a Irlanda, contra Camarões, contra Paraguai. Contra os Estados Unidos foi o pior jogo da Alemanha na Copa. Assim, dá para dizer isso. Se não fosse, de novo, Oliver Kahn, certamente os Estados Unidos teria se classificado assim. Antes da Alemanha fazer esse primeiro gol com bala, que foi um gol relativamente cedo, né? Ainda no primeiro tempo, os Estados Unidos já tinha criado várias e várias chances. Você olha assim, a Alemanha, na Copa inteira, né, até a final, em 6 jogos, você desconta o jogo do Brasil, tinha tomado um gol, que foi o gol lá do Rob Keane contra a Irlanda. Aí você vai falar, tinha um sistema defensivo forte. Não tinha um sistema defensivo forte. Tinha um goleiro muito bom que salvou tudo lá atrás. Né? Assim, porque não era. Os Estados Unidos, que surpreendeu muito nessa Copa, foi justamente o time que eliminou Portugal, a gente até falou nisso, né? Então, quem poderia estar aí enfrentando a Alemanha era uma seleção mais forte, era a seleção portuguesa, veio os Estados Unidos, que em teoria era mais fácil, e o jogo não só não foi fácil, como era para os Estados Unidos ter ganho. Aliás, também, tudo bem que o jogo já estava 1-0 nesse momento, mas assim, tem um pênalti clamoroso que não é marcado a favor dos Estados Unidos. Eu acho que é o Thorsten Frings, que tudo bem que ele não tem intenção, mas a bola bate na mão dele em cima da linha do gol, sendo que a mão dele está afastada do corpo, ela não está junto ao corpo, né? Então, assim, era para ser pênalti, sem dúvida nenhuma. Os comentaristas falaram isso na transmissão, os torcedores foram entrevistados, né, na rua ali no momento, e falaram, não, foi pênalti. Muitos torcedores, assim, criticando, falando, não, a Alemanha desse jeito não tem nenhuma condição de ser campeã do mundo, o Brasil vai ser campeão, eles já estavam até falando nisso, né? Naquele momento, enquanto rolava essas entrevistas, ainda não tinha se definido o semifinalista que iria enfrentar a Alemanha, né? Se ia ser a Espanha ou a Coreia do Sul. Então eles já estavam falando, não tem como a Alemanha ganhar se continuar assim. Gente falando assim, não, eu tenho vergonha dessa seleção da Alemanha. Assim, realmente o negócio era muito complicado. E esse, acho que culminou com esse ser o pior jogo da Alemanha na Copa. E aí eu vou falar da minha divergência em relação ao Ballack. Bom, para começar, tem o seguinte, o Ballack, há rumores por aí de que ele não é exatamente um jogador de grupo. Né? Em 2010 ele fica fora da Copa, que o Kevin Prince Boateng dá aquela entrada absurda nele antes da Copa. Ele estava no Chelsea, né? O Ballack estava no Chelsea, exatamente. E diz o Kevin Prince Boateng, não tem como saber se é verdade, que teve jogador da seleção da Alemanha ligando para ele para agradecer que ele tinha lesionado o Ballack, porque o Ballack não fazia bem para o grupo. Tudo bem que eu estou falando de 2010, o Ballack já muito mais consolidado, já com mais de 30 anos, aí em 2002 ele tinha 25, né? E aí, o que eu quero dizer em relação ao Ballack? Eu, na minha cabeça, tinha o seguinte, e vim para imaginando falar nesse vídeo o seguinte, não, a Alemanha era um time fraco, uma seleção fraca, que estava com uma geração bem ruim, e que se baseou chegando nessa final com o Oliver Kahn segurando tudo lá atrás e com o Ballack decidindo, né, ali no meio de campo. E eu fui ver os melhores momentos, fui ver os comentários, como eu falei. Cara, o comentário do Gunnar Netzer pós-jogo Irlanda, pós-jogo Camarões, pós-jogo Paraguai e até mesmo pós-jogo Estados Unidos, que foi o jogo que ele fez o gol, era o seguinte, o Ballack ainda não está no seu melhor, o Ballack não está desempenhando o mesmo que ele desempenha no Bayer Leverkusen, ele tem que ser mais um jogador de liderança dentro dessa equipe. Assim, era só crítica no Ballack, não eram elogios. E eu me surpreendi muito, eu falei, caramba, tipo, na minha cabeça o Ballack foi o grande jogador de linha dessa Alemanha, e ao que parece não foi tanto assim, né? Ele realmente fez o gol dessa vitória, deu assistências no jogo contra a Arábia Saudita, pelo menos uma das assistências lá dos 8 gols foi dele. Né? Você pega os números, foram 3 gols nessa Copa, acho que foram mais umas 3 assistências. Por números você olha, não tá ruim, mas aí eu me surpreendi com essa crítica do Gunnar Netzer, e eu acho que talvez ela não seja tão exagerada assim. Talvez a gente tenha superestimado o que o Ballack fez pela Alemanha nessa Copa de 2002. É verdade. O que me faz crer, só para concluir, de que mesmo se ele tivesse na final, o resultado não seria diferente.
Sei não, hein? O que você acha, Alex? Você acha que o Ballack foi superestimado aí nessa Copa aí? Principalmente pela imprensa brasileira, né? A gente gostava bastante do Ballack, né? Nós brasileiros, a gente acompanhava o Ballack no Bayern de Munique, no Leverkusen, depois no Chelsea. Você acha que o Ballack não tinha essa panca para ser o capitão da Alemanha, né? Ele não era o capitão, mas era o líder na linha, né? Líder dentro de campo. Você acha que ele não tinha essa condição para fazer isso? Eu acho que ele era o líder técnico, né? Mas a questão é que, assim, eu lembro, não apenas na imprensa, mas até conversando com os colegas mesmo, assim, antes da final, o que se falava era, só tem o Ballack, não tem muito o que temer, o Cano não vai segurar. Então, assim, daquela seleção, o Ballack sempre foi o mais bem falado, né? Eu não sei, cara, se de repente o Netzer foi bem crítico com ele e tudo mais, mas, assim, eu sempre gostei do Ballack. E acho que, ainda mais numa seleção dessas, que conseguiu fazer muito com tão pouco, eu acho que ele não é para ser tão criticado assim igual foi. É verdade. Bom, a gente passou aqui, tem essa foto aqui de Alemanha e Estados Unidos. Esse norte-americano, vocês sabem quem é, né? Claro. Landon Donovan. Depois jogou no Bayern de Munique. Ou melhor, passou pelo Bayern de Munique. Jogar é um pouco diferente. Nessa época, aqui na Copa de 2002, ele jogava pelo Leverkusen, né? Ele era jogador do Leverkusen, ele não era muito aproveitado, mas ele tinha um contrato com o Leverkusen, depois foi emprestado para o futebol norte-americano, veio para o Bayern de Munique, né? Teve essa passagem aí, mas que não rendeu frutos, né? Mas fez uma boa... A carreira do Donovan foi boa, né, Alexander? O que você acha? Você lembra dele jogando? Eu lembro. No videogame, quando jogava com os Estados Unidos, era ele mais 10, não tinha como. Ele chegou a passar no Everton, também na Premier League, se eu não me engano. Eu acho que ele foi eleito o jogador jovem dessa Copa também, eu tava pesquisando hoje. Ele era bem novinho, porque eu acho que ele ainda jogou em 2014 aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aí no Brasil. Eu tô errado, eu acho que ele ainda jogou em 2014. Ele teve uma carreira, assim... Para o norte-americano, na época, teve uma carreira bem ok. Mas para o que você vê hoje, os jogadores como o Puzilic no Chelsea, né? A gente olhando para trás vê que, se for comparar com hoje em dia, foi ok. E só. Só para completar a informação, o técnico Jürgen Klinsmann deixou ele de fora dos 23 convocados da Copa do Mundo aqui do Brasil. Então ele não jogou... Okay. A sua quarta Copa do Mundo. Então ele parou em 2010. Né, que foi a terceira Copa dele. Mas um bom jogador. Bom, esse foi o jogo de quartas de final. A gente tem agora a semifinal contra a surpreendente Coreia do Sul, né? Coreia do Sul que tinha eliminado a Espanha. Eliminou a Itália também, né? Nas oitavas. Você lembra dessa Coreia? Que jogava com dois... O Coreia do Sul que jogava com 2 bandeirinhas abertas e um juiz enfiado. Essa Copa foi estranha. Se tivesse VAR, acho que a Coreia não passava nem na primeira fase, né? Mas você lembra dessa Coreia, Alexander? Eu lembro principalmente do An, se eu não me engano. Na dúvida, qualquer vai ser An. Que ele jogava no Regina ou no Regiana. Peru. Ele jogava no Regina da Itália. Eu acho que era Perugia, não é? Perugia. E fez o gol foi Itália, Perugia. Né? Isso, e ele foi demitido depois por ter feito esse gol. Rescindiram o contrato do cara. Do que eu lembro dessa Coreia do Sul, acho que é mais esse mesmo. E o que ficou famoso foi, né, os jogos contra a Espanha e Itália, que a gente poderia ter uma semifinal grande. E assim, não desmerecendo a Alemanha, mas esse é um dos motivos da Alemanha ter conseguir chegar a essa final, apesar de jogar contra 14, né? É verdade. E a gente vê aí Ballack mais uma vez fazendo gol, né? E a gente tem aqui a escalação e ali no meio de campo ali do campinho, Ballack com um cartão amarelo. E na minha opinião, a Alemanha perdeu a final da Copa. Eu sei que o Vitor não vai concordar muito, nem mas pouco. Para mim, a Alemanha perdeu porque este camisa 13 levou esse cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo, um pouquinho antes de fazer o gol. Ele levou esse amarelo que tirou ele da final da Copa. Pode falar. Eu lembro de uma entrevista do Ballack depois, ele falando assim, eu não tenho arrependimento porque, de repente, se eu não tomasse esse amarelo, a gente não tivesse nem chegado à final. Então, não tem como a gente prever o futuro. Eu lembro da entrevista dele falando isso. Mas, assim, eu acho que a Alemanha completa com ele na final
eu acho que de repente poderia ser mais difícil, mas o Brasil ainda tinha mais time, entendeu? Acredito que seria mais difícil. De repente 2-0, talvez seria 1-0, talvez seria 2-1, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos por esse caminho. Você acha também, Vitor? Você falou já antes, né? Não, só uma coisa assim, as críticas que eu fiz ao Ballack, eu passei muito mais as críticas do que uma defesa. Porque, como eu mesmo falei, a minha lembrança era realmente de um Ballack jogando uma Copa sensacional. E aí eu tive essa surpresa de todo o pós-jogo com o Tarnetzer fazendo essa crítica. Entendeu? Então, eu me fiz uma interrogação. Peraí, tipo, será que ele realmente fez essa Copa toda? Mas ele deve ser o craque Neto da Alemanha, que fala mal de todo mundo. Bom, o estilo não é o mesmo. O estilo não é o mesmo. Mas acho que, não sei se eu conheço algum alemão no estilo Neto, né? Quero dizer, um comentarista, mas seja como for. Agora sim, eu acho que se o Ballack tivesse jogado a final, eu acho que talvez fosse ser um pouco mais difícil para o Brasil, mas acho que no final, acho que ainda assim era a vitória do Brasil. Se o Brasil era muito melhor que a Alemanha. Assim. Muito superior. Você pega nome a nome, você pega o coletivo, você pega... Cara, tirando no gol, que obviamente não tem comparação entre Kahn e Marcos, sabe? Não, assim... Cara, não tem como, assim, não dá para comparar. E o Brasil foi crescendo ao longo daquela Copa. Tudo bem que a Alemanha foi crescendo também, mas num nível menor. Esse jogo, e aí vale dizer, foi o melhor jogo da Alemanha na Copa. Foi bom mesmo. Foi assim, esse jogo foi um jogo para convencer. Você pode até ver que tem uma mudança. A Alemanha, que jogava com 3 zagueiros, passa a jogar com linha de 4. Ele recua o Thorsten Frings para a lateral direita. E o comentário também, mais uma vez de Gunter Netzer, mas não só, de outros comentaristas também, é que essa mudança fez bem para a Alemanha. Na final, o Rudi Völler até volta para o esquema com 3 zagueiros, mas essa mudança aí para uma linha de 4 foi bastante elogiada, e aí acho que defensivamente foi o jogo que a Alemanha correu menos risco. Né? O Kahn, assim, até logo no início teve uma defesa sensacional dele, mas tirando essa boa defesa, a Coreia do Sul não foi muito além disso, e a Alemanha conseguiu, principalmente no segundo tempo, ter um certo domínio da partida, ganhou por 1-0, aí sim, merecido e sem complicações com a arbitragem em relação à Coreia do Sul. Chegou na final com méritos, assim, apesar de tudo, chegou na final com méritos. É verdade. E aí depois tem a final, né? A gente vê ali 30 de junho de 2002, né? Que semana passada completou 20 anos, né, dessa conquista. Brasil 2-0, 2 do Ronaldo, né? Acho que não precisa nem falar, né? Acho que todo brasileiro lembra, até mesmo os mais novos já viram os gols, Ronaldo Cascão, Oliver Kahn entregando. O que você acha da final, Alexander? Acho que ficou justo, né? A vitória do Brasil, porque a Alemanha já chegou desacreditada, né? Já chegou com um elenco que não tinha estrelas, e o Brasil também não era apontado como um dos favoritos, mas tinha jogadores individualmente muito melhores, né? De nome. Acho que ficou de bom tamanho para o Brasil, né? A Alemanha fez uma boa campanha, ficou justo nessa derrota, né? Olha, eu acho que a sensação antes da final, principalmente por o Ballack que não tá jogando, a sensação era que o Brasil ia ganhar. Acho que não tinha muito brasileiro com medo assim da Alemanha, né, nesse sentido. Eu até acho que a seleção brasileira tinha mais valor nessa época para os estrangeiros do que para a gente aqui, que o pessoal ainda estava um pouco desconfiado. E a Alemanha, igual a gente falou aí várias vezes, ela foi vendo um espaço e acabou chegando. Eu acho que no final das contas, a única coisa que você pode dizer assim, surpreendeu, foi sair um gol com uma falha do Kahn, sabe? É a única coisa que surpreende. Mas de resto, o Brasil ganhar com aquele time contra uma Alemanha sem o Ballack, eu acho que não surpreendeu, assim, você analisando de fora, né, sem ser brasileiro, sem torcer para a Alemanha, não acabou surpreendendo muito.
Isso aí. E você acha também, Vitor, a gente tá vendo a escalação aí da Alemanha, sem o Ballack, né? O Schneider fez ali o meio de campo ofensivo, né? O Fring jogou um pouco mais de ala. O que vem naquela ideia de que o Schneider, tirando o Ballack, era realmente o jogador mais talentoso. E quando você vê que o Schneider era o jogador mais talentoso do time, você vê que o time não era forte. Exatamente. Não tinha. por isso que eu acho que, pelo fato de o Ballack não ter um substituto à altura, eu faço um paralelo dessa final Brasil e Alemanha, né, na Copa de 2002 com a final de 2014. Porque na Copa de 2014, o melhor jogador da Argentina era o Di Maria. Né? Não era o Messi, não era o Higuaín, era o Di Maria. E o Di Maria não jogou a final. Né? Ele não jogou a final da Copa contra a Alemanha. E eu considero que se o Di Maria... Pode falar. Mas o Di Maria estava machucado, né? Não foi. Acho que eles até acabam com a suspensão, né? Eles até acabam com essa suspensão semifinal. Não, ele não jogou por lesão. Ele não jogou por lesão. Mas assim, ele até a semifinal, ele, para mim, na minha opinião, ele é o melhor jogador da Argentina, né? Tava decidindo jogos com passes. Eu não lembro se ele fez gol, mas para mim era o melhor jogador. E a história da final no Maracanã poderia ter sido diferente, assim como essa final da Copa de 2002, né? A gente vê alguns lances aí, Ronaldo Cascão, o Ramelô marcando ele. Aí não foi a culpa do Ramelô, não, cara. Aí ele não ramelou, não, né? Ramelou não, aí não tinha que fazer. Ronaldo com sangue nos olhos pra conseguir ganhar a Copa. Acho que não ia ser difícil. E aqui o gol que o Oliver Kahn entregou nos pés do Ronaldo, né? Uma foto emblemática. Depois tem uma outra foto, eu não coloquei aqui, mas tem aquela foto do Kahn encostado na trave, né, depois do jogo, que ficou marcada também, né? Ele sabia que tinha falhado e foi uma Copa espetacular do Kahn, mas que na final ele deu essa presepada, né, Vitor? O que você acha? Eu acho que não dá para jogar nas costas do Kahn também, né? Acho que o Vitor saiu. Acho que o Vitor não... Não, peraí, agora eu voltei. Eu não ouvi nada do que você falou. Porque estava ruim a internet. Não, eu falei que não tem como jogar essa derrota nas costas do Oliver Kahn, por mais que ele tenha falhado, né? E agora o Vitor caiu de vez. Caiu. O Schalke subiu e ele caiu. Ele caiu. Por falar em Oliver Kahn, eu separei aqui, Alexander, enquanto o Vitor não volta, alguns lances do Oliver Kahn nessa Copa do Mundo. Vamos ver se a gente consegue assistir. Ó. Tem esse lance aí contra a Irlanda, né? Algumas das defesas que fizeram o Oliver Kahn ser eleito aí o melhor jogador da Copa. É o Duffy. Saiu meio Manuel Neuer, né? Goleiro de handball ali. Ó, o Vitor voltou aí, Vitor. A gente tá acompanhando aí alguns lances do Oliver Kahn. Não sei se você tá conseguindo ver. Sim, não, agora voltou. A internet às vezes castiga a gente, né? A gente fala da internet no Brasil, mas lá em Duisburg, né? Pô, cara, nem me fala. Eu tenho que trocar mesmo aqui o servidor. Tá difícil, mas enfim. Olha lá as defesas do Kahn. O que você falou, Vitor, que antes do empate da Irlanda, o Kahn já tinha feito ali umas 3, 4 defesas para garantir, mas no fim não teve jeito, né? Pois é, a internet tá tão ruim que eu não ouvi direito o que você falou, mas vou tentar de todo jeito falar aqui. A gente tá vendo aí os lances do Kahn. Eu queria rapidinho voltar na final, porque teve um negócio que o Alexander falou que me impressionou muito, que ele falou que a gente no Brasil não valoriza quanto fora. E, cara, é muito isso vendo o que os meus colegas alemães aqui falam. Eu tenho um ex-chefe, ele é alemão, ele fala que ele torceu pro Brasil nessa final. Ele via o Brasil como a melhor seleção. O Vitor eu acho que é porque lá fora, né, tinha aquela coisa do triplo R, né, triple R, que ficou famoso, que foi uma coisa que surgiu na imprensa lá de fora e a gente acabou adotando aqui. O Triple R, o que é? Vocês lembram o que é, Alexandre? Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Só isso, né? Só isso, né? Só isso. Não tinha o que fazer. Pode completar, Ainda Vitor. tinha o outro R, que era o Roberto Carlos, né? Quer concluir, Vitor?
Quero, tá difícil, mas vou tentar concluir. Então, assim, realmente isso que o Alexander falou, assim, é muito verdade. A seleção brasileira, ela é muito, até hoje, mas naquela época ela era ainda mais valorizada fora. Acho que muito por esses jogadores que vocês citaram aí. Agora, uma outra curiosidade, é porque assim, o Brasil é melhor nesse jogo, né, contra a Alemanha na final, não tem discussão. O primeiro tempo, inclusive, o Brasil, a diferença entre Brasil e Alemanha foi maior do que no segundo. Assim, você pega os lances, foram 3 chances claras do Brasil. Uma, o Fenômeno joga para fora, cara a cara com o Kahn. A outra, o esse Kahn lance defende. aí, né? Exatamente esse lance. Daqui a pouco vai passar um que olha o passe do Ronaldinho Gaúcho, meu Deus. Aí depois vai esse lance mesmo, acho que é o último. Não, ainda não é esse, não. Nem tinha contado esse, que também é uma boa chance. Daqui a pouco vai ter a bola no travessão do Kleberson. E acho que o último lance do primeiro tempo é mais uma do Fenômeno, cara a cara com o Kahn, e o Kahn pega. Né? Exatamente essa. E é engraçado porque o comentarista da TV alemã, eu consegui pegar a transmissão do intervalo na TV alemã desse jogo. E é assim, o comentarista, não era o Netzer, era o apresentador, então não sei exatamente qual é o nome dele. Ele fala que o Ronaldo estava com medo do Kahn. Bom, acho que o futuro vai ver que era só no primeiro tempo. Dali, pois é, né? Acho que ele foi precipitado demais, esse apresentador, né? Só que o curioso é que a maioria dos comentaristas dizem que a Alemanha, não falam que a Alemanha foi melhor que o Brasil, mas falam que a Alemanha teve uma postura agressiva diante do Brasil. E aí eu fico... Porque a Alemanha realmente teve mais posse de bola. Eu não sei se no jogo... falei aí. Essa imagem é bem clássica, né? E eu não sei se foi no jogo todo, mas pelo menos no primeiro tempo a Alemanha tem mais posse de bola do que o Brasil. E eu lembro que lá para 2002, mais ou menos essa época, a gente tinha muito isso em mente ainda, que o time que tem mais a bola é o time que domina. Né? Hoje acho que o pensamento evoluiu, né? Análise de desempenho, e posse de bola está longe de ser um indicador para dizer qual time jogou melhor. Mas eu tenho a impressão de que naquela época era um pouco assim, e isso que o comentarista da TV alemã falou corrobora um pouco com isso. Né? E ele até pergunta, quem era o comentarista na ocasião era o Klinsmann que ainda não era o técnico da seleção alemã, viria a ser, né? Ele estava recém-encerrado a carreira. Ele fala, não, mas é porque realmente contra o Brasil, se você jogar muito recuado, é como se você estivesse na parede o tempo inteiro tomando porrada. E uma hora você vai vazar. Então a Alemanha optou mais por ter essa posse de bola, mas uma posse de bola que assim, não incomodou o Brasil, principalmente no primeiro tempo, e que fez com que o Brasil tivesse espaço para jogar lá na frente. Então, para mim, o Brasil foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Oliver Neuville, ele chuta uma falta na trave, né, antes do Ronaldo fazer o primeiro gol, que ali poderia mudar um pouco as coisas. Acho que o Marcos defende, né? O Marcos defende, a bola vai para trás. Isso, exatamente. E aí aquilo poderia mudar com o jogo. Foi o único momento que a Alemanha ensaiou alguma coisa e na bola parada, um chute de longe, despretensioso, né? Mas que acabou sendo um lance de perigo. Porque depois disso, assim, o Brasil faz 2-0, depois tem até aquele lance clássico que o Bierhoff perde cara a cara com o Marcos, né? Não cara a cara, mas ele pega uma sobra ali, o Marcos faz uma defesaça, mas ali já estava 2-0. Honestamente, acho que ali, se a bola entra, não ia mudar muita coisa. Então, assim, eu acho que provou a diferença entre as duas seleções. O Brasil realmente era uma seleção melhor, que cresceu ao longo da Copa, que chegou desacreditado, mas cresceu ao longo da Copa. O grupo fácil do Brasil ajudou, né? Não vamos assim também ignorar isso aqui. Assim, você ter a chance de jogar com a China e com a Costa Rica dá muita possibilidade para você crescer dentro de uma Copa. Apesar do que o grupo da Alemanha não era difícil, estava longe de ser, não era... Assim, vamos lá, Turquia e Irlanda. Acho que dá para se equivaler, vai. Dá. Né? Antes da Copa, porque no final a Turquia ainda chegou na semifinal, mas antes da Copa, Turquia e Irlanda. Dá para se equivaler. Né? Costa Rica e Camarões? Costa Rica e Camarões, vai, tudo bem, Camarões talvez seja um pouco melhor. China e Arábia Saudita, acho que não tem tanta diferença. Talvez a Arábia Saudita seja um pouco melhor do que a China. Entendeu? Então, assim, eu só acho que a diferença aí é o Camarões só. Camarões, Camarões talvez esteja um nível porque acima Camarões tinha uma geração que fez uma boa Olimpíada em Sydney, em 2000. Tinha o Eto'o ali novinho.
Sim, sim. Com Isso 2 aí. a menos. Não, Camarões era melhor que a Costa Rica, vai. Mas acabou aí, né? Sendo que a Alemanha não enfrentou ninguém, nenhuma seleção de peso no mata-mata. O Brasil ainda pegou a Inglaterra, que era aquela Inglaterra com David Beckham voando, jogando muito bem. Não, o foco é a Alemanha, mas só uma coisa, teve as oitavas contra a Bélgica, que o Wilmot fez um gol legal, Sim, o juiz invalidou e se tivesse VAR ali, poderia ser. Mas a gente também falou aqui da Alemanha também sendo beneficiada contra os Estados Unidos, né? Então, tem benefício aqui, por tem elas. benefício Tem benefício aqui, tem benefício. Aleatório UFC. Pois é. Legal, galera. Seguinte, a gente está chegando aqui já em 1 hora de vídeo, né? Rendeu bem aí essa discussão da campanha da Alemanha na Copa do Mundo de 2002. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria me despedir aí e agradecer, né, ao Alexander, ao Vitor, por participar, né? Eles que já participavam, né? O Vitor há um pouco mais de tempo, o Alexander mais recente, do Alemanha FC, do site do Alemanha FC, né? Com textos. O Vitor chegou a fazer algumas lives, né? Que a gente colocava no YouTube, fazia no Facebook, né? A gente fazia bastante coisa. Faz novinho, sem barba. Não tinha cabelo. Agora, sem barba, ainda tinha cabelo aqui. Aqui, ó. Eu sou um careca cabeludo, ó. A careca tá começando a aparecer, ainda tinha. Essa careca não tinha. Talvez seja difícil de ver agora, já tem os cabelos brancos, antes não tinha. Mas sinal dos tempos, né? Não tem jeito. Mas é isso, então eu queria agradecer vocês aí. A gente vai dar seguimento aí, né, sem dúvida, a esse projeto, né, multimídia, né? A gente, inclusive, pede a participação do pessoal que está assistindo. O pessoal que também participa nas redes sociais do Alemanha FC, né? Tanto Facebook quanto Instagram e também no Twitter. Se tiver alguma sugestão para a gente falar aqui, pode sugerir, tanto no e-mail ou nas redes sociais. Você tem alguma mensagem final, Vitor, para a gente finalizar? Não, agradecer aí, se você chegou até aqui. Dá o like, dá o joinha, se inscreve no canal. Se chegou até aqui é porque é guerreiro. Porque é guerreiro, ouvindo as besteiras aí que a gente falou. É legal que porque assim, eu chuto que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, né, são mais novos, ou eram muito pequenos, ou não viram, não eram nem nascidos ainda lá em 2002, né? E nós três aqui já estávamos, eu lembro muito bem dessa Copa, tenho certeza que com vocês dois não é diferente, né? Então, eu era criança ainda. Então eu tô com 23, então eu tenho 3, né? Eu tinha 3 na época, eu tô com 23. Eu tava com 7. Põe mais 10 aí, né? Mais ainda aí. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, né? Mas enfim, é isso, né? Então a gente, assim, muito do que eu falei aqui é de lembrança, muito do que eu falei tipo, vendo realmente de novo melhores momentos. Mas é muito legal, eu gosto muito, assim, de lembrar coisa velha. E é isso. Beleza. Obrigado aí. Beleza, Vitor, valeu. Na próxima você vai estar com a gente. Alexander também, valeu. Alexander, última consideração aí. Valeu, Mário. Valeu, Vitor. Sempre bom poder falar aí com o representante aí, né? O embaixador carioca na Alemanha. É sempre bom a gente poder estar trocando essa ideia. E assim, eu acho que muito do que eu falei aqui foi a sensação do momento, né? Como a questão do Bala que não jogar a final. Então, acho que é muito legal a gente puxar essa memória afetiva, né? E também dar uma pesquisada para não falar bobagem, né? Então, é isso. Legal, então. Valeu, Alexander. Valeu, Vitor. Valeu você que acompanhou. Então, deixa a sua sugestão lá, né? Como o Vitor falou, deixa joinha, deixa like, segue, curte e se inscreve. Me segue no Twitter, segue o Alemanha FC no Twitter, segue o Mário no Twitter, segue o Alexander no Twitter. Tá passando aí embaixo o Instagram e o nosso Twitter. Segue lá a gente vai voltar com mais vídeos mais pra frente, beleza? Valeu, galera. Valeu! Valeu!